Olá, senhoras e senhores. O tema de hoje é Israel e América. É um tema importante. E para abordá-lo, eu estou com o profeta Cacul Filipe. Israel e América. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית וקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. Bom dia, profeta Cacul. Bom dia, senhora. Recentemente, você fez algo importante. Uma companhia de perfuração de poço de água havia determinado um ponto de água e você recusou-o e determinou um outro ponto em vez daquele. O que aconteceu na realidade? Senhora, quando eu vejo a evolução da tecnologia e da internet, eu penso que a ciência é poderosa. Mas, quanto a determinar um ponto de água de mais de 100 metros, por utilizar somente algumas hastes de ferro, eu duvido aquilo um pouco. E aquela companhia indiana, antes de vir em minha casa, já tinham abandonado um poço um dia antes. Uma companhia de geofísicas tinha determinado um ponto de água a uma distância de menos de 50 metros de profundidade, mas a 104 metros de profundidade. Eles não encontraram água e o poço foi abandonado. E quando eles vieram para minha casa, eles determinaram um ponto de água e eles disseram que, se água não fosse encontrada, eu pagaria mais, que eu dar-lhes-ia mais dinheiro. E eu disse-lhes que eles não tinham escolhido o ponto certo para cavar, e que estava num outro lugar. E você vê, em exatamente 44 metros de profundidade, já, água saiu do chão, e foi realmente extraordinário. E eles mesmo testificaram aquilo. A companhia devia cavar até 100 metros. Mas a perfuração parou aos 73 metros. Havia tanta água. E enquanto cavavam, a água já tinha alcançado 13,5 metros cúbicos. Era simplesmente extraordinário. Profeta, vamos assistir um vídeo sobre a perfuração. Para a obtenção de água na sua residência em Katadji, a companhia de perfuração de água determinou um ponto de água, com uma expectativa de 3 metros cúbicos por hora a 100 metros de profundidade, mas o profeta Cacul Filipe recusou, e indicou um outro ponto. Assim, a perfuração foi feita no ponto indicado pelo profeta. E, a 44 metros abaixo, a água saiu, e a pressão alcançou 13,5 metros cúbicos por hora, durante a perfuração, mesmo antes de 70 metros de profundidade. Nós somos técnicos, mas esta é a primeira vez que eu testemunhei o que eu vi hoje. Eu participei em muitas operações de perfuração, mas esta é a primeira vez que eu vi tal pressão ao cavar. Para mim, isto é realmente um milagre. Profeta, eu tenho uma série de perguntas aqui. O profeta e o apóstolo, qual deles é o maior? A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:28 que na igreja Deus primeiro estabeleceu o apóstolo. Senhora, 1 Coríntios 12:28, não diz respeito ao profeta mensageiro. Você quer dizer que Pedro é maior que Jesus Cristo que o estabeleceu? Você quer dizer que Apolo é maior que o profeta João Batista que o estabeleceu? Ou você quer dizer que Arão é maior que Moisés o profeta que o estabeleceu? O profeta é mensageiro e o profeta da igreja não é a mesma coisa. O profeta
de Efésios 4:11, ou de 1 Coríntios 12:28, é um sacerdote. Assim como apóstolo, evangelista e doutor. Portanto, é diferente. Um apóstolo é um sacerdote. Um profeta de Efésios 4:11, ou de 1 Coríntios 12:28, é um sacerdote. Há por conseguinte dois tipos de profetas. Há o profeta mensageiro e há o profeta da igreja. O profeta mensageiro é a manifestação de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo estabeleceu os apóstolos, na mesma maneira, Jesus Cristo manifesta-se ele mesmo de geração a geração, através do profeta mensageiro, para estabelecer apóstolos, profetas da igreja, evangelistas, doutores, e assim por diante. Como um profeta mensageiro, Moisés era a manifestação de Jesus Cristo. E ele poderia estabelecer o sacerdócio. Portanto, o profeta de 1 Coríntios 12:28, que você mencionou, não é o mesmo que o profeta mensageiro. Como profetas mensageiros, nós temos Moisés, Jeremias, Isaías, Jesus Cristo, e assim por diante. Não é o mesmo que o profeta da igreja. Agora, eu quero que entendas algo. A humanidade não deve confiar no sacerdócio, mas procurar pelo profeta mensageiro. Israel estava em dificuldades. E o rei de Israel naquele tempo, que era Ezequias, ele enviou os sacerdotes e escribas para Isaías, o profeta. Havia os sacerdotes. Havia por conseguinte os profetas de 1 Coríntios 12:28, os profetas de Efésios 4:11, os apóstolos, os evangelistas, os doutores, os pastores, os profetas da igreja, todos aqueles. Mas em 2 Reis 19, o rei Ezequias chamou todos aqueles, chamou os pastores, os profetas da igreja, todos aqueles, e enviou-lhes para o profeta mensageiro, isto é, Isaías. Você vê? Portanto, há somente um profeta mensageiro para toda a humanidade, em cada geração, e este profeta é a manifestação de Jesus Cristo. Enquanto ele estiver na terra, nesta geração. Você vê? Isso é o que deves colocar em mente. Eu também posso tomar o exemplo do rei Joás. Em 2 Reis 13. Israel estava em dificuldades. E o rei Joás foi para o profeta Eliseu. Ele não foi para os sacerdotes, ele não foi para os apóstolos, doutores, evangelistas, profetas da igreja, e todos aqueles, mas ele foi para Eliseu, que era o profeta mensageiro do tempo, e ele disse para Eliseu, e disse, meu pai, o triunfal de Israel e o cavaleiro do mesmo. É isto. Mas os filhos do diabo confiam no sacerdócio. Havia alguém que seguiu um mau caminho. Joabe. Joabe não procurou o profeta do seu tempo. Mas ele foi e agarrou os chifres do altar. E os chifres do altar são os 4 ministérios. Os chifres do altar são 4, e são os 4 ministérios da palavra, que são, primeiramente, o apóstolo, em segundo lugar, o profeta, o evangelista e o doutor. Quando a Bíblia diz, primeiro, apóstolos, é, na igreja. Mas para a igreja ser manifestada, Jesus Cristo deve aparecer através de um profeta mensageiro, para estabelecer a igreja. E é isto de geração a geração. Portanto, nesta geração, em 24 de abril de 1993, Jesus Cristo tomou uma pessoa, chamada Cacu Filipe, para estabelecer o sacerdócio, nesta geração. E Cacu Filipe estabeleceu, primeiro, apóstolos. Apóstolo Amã Martim. Apóstolo André Lima no Brasil. Apóstolo José em Angola. E assim por diante. Primeiro apóstolos. Mas é um profeta que deve estabelecê-los. Portanto, é o profeta quem estabelece o sacerdócio. E vocês não devem confiar no sacerdócio, mas no profeta. É por isso que em 2 Crônicas 20, versículo 20, é aconselhado a confiar no profeta. Quando você confia num padre, num pastor, num evangelista e outro,
Você está sob a maldição. De Jeremias 17, versículo 5, que diz que não devemos confiar no homem. Um apóstolo é um homem. Um evangelista é um homem. Um profeta da igreja é um homem. Um doutor é um homem. Mas o profeta é mensageiro. É a manifestação de Jesus Cristo, no seu tempo. É nele que você deve confiar. Mas a Europa tem agarrado os chifres do altar como Joabe. A América tem agarrado os chifres do altar como Joabe. A África, a Ásia, tem agarrado os chifres do altar como Joabe. Porque eles estão debaixo da maldição. E eles já estão nos caminhos da perdição. Obrigada, profeta, por esta precisão. Eu ainda tenho uma pergunta importante para te colocar, e é do reverendo Norman da Califórnia. Uma pergunta de quem? Reverendo Norman da Califórnia. Eu não respondo perguntas de reverendos. Mas por quê? Talvez isto pode ajudar os nossos telespectadores. Senhora, visto que a pergunta vem de um reverendo, eu não respondo. Reverendos, seja branco ou negro, na Europa, na América, na África ou Ásia, eles são demônios. Eu não respondo perguntas de demônios. Está bem. Vamos ao tema de hoje. Caros telespectadores, eu estou com o profeta Kaku Filipe. Conforme eu disse na minha introdução, este é um tema um pouco particular. Israel e América. Profeta Kaku. O senhor está para falar sobre os judeus enquanto não é um profeta judeu. O senhor não é um judeu. Tem o direito de o fazer? Os judeus ouvir-lhe-ão? Senhora, eu absolutamente tenho direito. Hoje, Deus vê Israel como uma nação. Porque Deus não trata com Israel e as nações ao mesmo tempo. O mesmo Deus de Israel também é o mesmo Deus das nações. E se Deus pode enviar um judeu para falar para as nações, então Deus também pode enviar um homem das nações para falar para os judeus. No princípio, era Paulo, um judeu, que deu a tocha às nações. Porque a primeira lâmpada do castiçal foi acesa com o fogo do altar, e com o fogo da primeira lâmpada do castiçal, a segunda lâmpada foi acesa, e com o fogo da segunda lâmpada, a terceira foi acesa, e assim por diante, até a sétima lâmpada. Deus não aceita fogos estranhos. É por isso que no princípio da dispensação das nações, era um judeu, pelo nome de Paulo, que deu esta tocha às nações. Esta é a única forma que isto pode ser. Assim, a tocha e a lâmpada e a sabedoria de Deus hoje estão com as nações, não com os judeus. E isso vai virar-se. E isso virou-se da Europa para a América. E agora para a África. E da África, subirá de novo para a Ásia e Israel. E é um homem das nações que dará esta tocha novamente para Israel. Como no princípio, um judeu deu para as nações. Portanto, os judeus devem escutar o profeta Kaku Filipe. Profeta, segundo Daniel 9, versículo 27, é dito que um povo assinará uma aliança de uma semana com Israel, e depois quebrará a aliança no meio da semana. Você disse que este povo era a América, não é a Roma? Senhora, Daniel 9 fala de dois povos, assim como Apocalipse 13 fala de dois povos. O povo que destrói a cidade é o Império Romano. E aquilo aconteceu no ano 70, com Tito. E nós conhecemos isto a partir da história. Agora, o povo que faz aliança e depois quebra a aliança é o Império dos Estados Unidos de América. Portanto, Daniel 9 fala de dois povos. Assim como Apocalipse capítulo 13 fala de dois povos. A primeira besta que sai do mar, e que é estabelecida acima das nações e dos povos, é o Império Romano. Mas aquela besta que sai da terra, e que tem dois chifres, é o Império dos Estados Unidos de América. Portanto, isso é o que você tem que pôr em mente. Portanto, eu repito, o povo que faz aliança com Israel é os Estados Unidos de América. E esta aliança foi feita há muito tempo. E nós agora estamos na fase da ruptura. Esta aliança deve ser quebrada. Isto quer dizer que um dia, os Estados Unidos desistirá de Israel.
E outras nações da terra seguirão o exemplo dos Estados Unidos. É isto. Profeta Cacu, algumas pessoas pensam que você está contra Israel. O que diz sobre isso? Senhora, eu não posso estar contra Israel. Como um profeta, eu tenho que anunciar as profecias de Deus. E se eu estiver contra Israel, isso significará que é Deus que está contra Israel. Se eu for um antissemita, isso significará que é Deus que é um antissemita. Senhora, há 4.000 anos atrás, os judeus tinham encontrado o Egito como uma terra de esperança, uma terra prometida, assim como a América é para eles hoje. Mas aqueles judeus ansiaram pela sua própria terra. José tinha dito: quando vocês partirem desta terra de Egito, quando Deus visitar vocês, vão com os meus ossos. Todo judeu anseia por aquela terra de Israel, lá na Ásia. Todo judeu anseia por Israel. E o judeu não se esquecerá de Jerusalém, Hebrom e Nazaré. Assim, depois de 1947, nós já não podemos falar de judeu polaco, judeu francês, judeu americano. A terra prometida não é América, não é Europa, é isto. Mas profeta, por que quer que os judeus saiam da América? Senhora, o meu lar pode servir como um refúgio para vocês, porque a sua casa está a queimar. E como eu sou amável, e eu tenho respeito por vocês os judeus, eu sairei do meu quarto com a minha mulher, e eu dormirei na sala de jantar. Eu deixarei o meu quarto e a minha cama para vocês. Mas quando a sua casa for reabilitada, vocês devem agradecer-me, e deixar a minha casa, e regressar para Israel. Se eu dizer isso a vocês, não é ser antissemita. Você vê? Tudo que vocês gostaram na minha casa, vocês podem fazer representações daquilo na sua própria casa. Se vocês quiserem, vocês podem transformar o nome de Tel Aviv em Washington. Se quiserem, vocês podem transformar o nome de Jerusalém em Nova York. Vocês podem criar ruas de Dallas, e assim por diante. Os africanos fazem isso. Eles não saem para ir àqueles lugares. Há alguns distritos em África. Você pode encontrar Paris, Washington, Dallas, e assim por diante. Mas está em África. Nós não diremos: "O Washington é tão bonito, portanto, deixaremos a África. E agora viveremos em Washington." Nós podemos fazer representações do que nós gostamos aqui. A pátria dos judeus está em Jerusalém. Está em Israel. É isto. Vocês podem ter um Allstate em Jerusalém. É isto. Para mim, o IPAC nos Estados Unidos, ou o CRIV na Europa, na França, são esbulhos econômicos. Tudo aquilo é satânico. E os franceses devem dizer isso aos judeus lá. Os americanos devem dizer isso aos judeus lá. É isto. Profeta, tenha certeza de que os judeus lhe escutarão? Pela Bíblia, os judeus nunca escutam os profetas. Mas se eu vier e explicar a eles como fazer muito dinheiro no Wall Street, eles escutar-me-iam. Os judeus não dão ouvidos aos profetas. Mas sob a virtude da chamada e comissão que eu recebi em 24 de abril de 1993, eu tenho que dizer aos judeus o que os franceses e os americanos não têm a coragem de lhes dizer. E em adição a isto, hoje os judeus que estão na Europa e América, é tudo sobre dinheiro, é manipulação e conspirações, e assim por diante. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se os judeus da América e Europa hoje tivessem a Arca da Aliança, objetos do templo, eles já teriam os vendidos ao leilão. Você vê? E gostaria de dizer alguma coisa. Israel é uma terra santa. Todos, sejam muçulmanos ou cristãos, reconhecem que Israel, Jerusalém, é a terra santa, que é a nação de Deus. Mas, por quê há desfiles de homossexuais e lésbicas em Israel? Israel faz muito dinheiro através deles. Israel já vendeu alguns lugares santos para Roma. E se eles tivessem a arca, e tudo aquilo, eles teriam os vendidos ao leilão. Eles podem vender Israel para os homossexuais e lésbicas, para ganharem dinheiro. O que é aquele amor pelo dinheiro?
O que é aquele amor pelo dinheiro pelo qual vocês ainda se esquecem da sua pátria? Eu não entendo isso. Profeta, parece que você está contra os judeus de América e Europa. Senhora, o que eu digo é a verdade. Quando falamos de Israel, é sobre Deus que nós falamos. Mas será que os judeus estão na França para fazerem com que os franceses conheçam Deus? Será que os judeus estão em América para fazerem com que os americanos conheçam Deus? Os judeus de América e Europa nunca foram associados com Deus. Quando falamos de Deus, os nomes dos judeus nunca são mencionados. Mas quando falamos de dinheiro, os bancos, os Rockefellers, os nomes dos judeus aparecem quando falamos de dinheiro. Por quê? Esta é a pergunta que vocês têm que interrogar a vocês mesmos. Israel significa casada com Deus. Essa é a definição dada pelos profetas. Mas os judeus é o dinheiro, as conspirações, manipulações. Israel não é manipulação da média e da imprensa, e assim por diante, mas é Deus. Os judeus têm que saber isso. Se eles estão na Europa ou América, eles têm que saber isso. Para mim, todos aqueles que vocês chamam de judeus em América ou Europa não são judeus. Os judeus é em Israel que vocês têm que os procurar hoje. Depois de 1947, os judeus americanos, judeus polacos, judeus franceses, judeus alemães, todos aqueles não existem. Você não pode ser um judeu e francês ao mesmo tempo. Não é possível. Aquilo não é natural. Você não pode ser uma ave e um mamífero ao mesmo tempo. Mas eu digo-vos que um dia, a América abandonará Israel. Isso acontecerá. E vocês verão o que acontecerá naqueles países. A América abandonará Israel. E nós estamos no processo. E é a vontade de Deus. Daniel 9 que você leu disse isto. É sobre a América. Não é sobre a Roma. Você vê, é isto. Profeta, eles são judeus de qualquer modo. Senhora. Você chama a judeus pessoas por quem livros de cheques substituíram o Torá? Você chama de judeus pessoas por quem Washington e Nova York substituíram Jerusalém? Você chama de judeus pessoas por quem bancos substituíram sinagogas? Wall Street substituiu o Templo de Jerusalém? A Terra Prometida não é América. Wall Street não é o Templo de Jerusalém. Wall Street não é o Murro das Lamentações. Não há verdadeiros judeus em América. Você vê? Wall Street não é o Murro das Lamentações. Se você é um judeu, onde os ossos de José estão, é lá onde o seu coração estará. Onde o túmulo de Abrão está, é lá onde o seu coração estará. Se você é um judeu, você não se esquecerá de Jerusalém, Nazaré e Hebron. Se você é um judeu, você não se esquecerá de Israel, a terra de América, sobre qual vocês andam. Quando vocês regozijam-se nos casamentos, pulam, dançam nas festas, e assim por diante. Vocês não se esquecerão que a terra em que estão não é a terra de Israel. Se você é um judeu, isto não sairá da sua mente. Todo judeu anseia por Israel. É em Israel que Deus se encontra com os judeus. E quando um profeta virá, é em Israel que este profeta virá. Este profeta não virá para Wall Street. E os judeus têm que saber disso. Vocês, os franceses, por que não conseguem dizer isso aos judeus? Vocês, americanos, por que não conseguem dizer isso aos judeus? Quando falamos dos judeus, quando falamos de Israel, porque a Bíblia é a referência. É porque é Deus. Não é dinheiro. Sinagogas não são bancos. Digam isso aos judeus. Que eles saibam disso. É isto, senhora. Profeta Cacu, você realmente ama Israel como a Bíblia recomenda? Eu amo Israel. Mas aqueles homens balanceando as suas cabeças de trás para diante na Europa e América, não são judeus. E eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Durante o comércio de escravo, os escravos, como os judeus, como o coração dos judeus está ligado ao dinheiro,
Na escola fomos ensinados que os barcos de escravos pertenciam aos polacos, aos portugueses, e assim por diante. Mas eles realmente pertenciam aos judeus portugueses, aos judeus polacos, aos judeus franceses. Eles eram os donos. E por que eles ensinam história falsa aos jovens africanos? A maioria dos barcos de escravos pertencia aos judeus. O bando era feito de judeus. Os capitães de mar e guerra eram judeus. O Frank Davi não é um judeu. Aaron Lopes não é um judeu. Você vê? Os pais do comércio de escravos eram essas pessoas. Os pais do comércio de escravos, Isaac da Costa. O nome parece português. Mas ele era um judeu. Os judeus eram os pais do comércio de escravos. E hoje, quando os judeus me assistirão enquanto eu falo, eles me verão como alguém que poderia ser os seus bens durante o comércio de escravos. Mas nós vemos que, com o tempo, os bens agora têm mais coração e consciência do que o seu mercador. O escravo tinha mais coração e consciência que o seu mestre. Porque em 1847, Libéria nasceu. Eles eram bens dos judeus. E em América, aqueles africanos ansiaram pela sua terra e regressaram para a África. Embora eles sejam pobres, eles estão na sua terra e eles têm uma consciência. Mas que tal dos mercadores? E hoje, um item dos bens fala aos mercadores. Um escravo fala aos seus mestres. O que é aquele amor pelo dinheiro? Para mim, na Europa, na América hoje, não há judeus. Sionismo não é com sinais na Europa ou na América, mas é em Israel. E os franceses têm que dizer isso aos judeus. Os americanos têm que dizer isso aos judeus. É isto. Profeta Kaku, não sabe o que o Talmud diz sobre tudo o que você diz. Talvez está escrito no Talmud que os judeus devem comportar-se como eles fazem agora. Senhora, o Talmud é o Evangelho segundo Satanás. Quando você toma a Bíblia, o Torá, os rolos dos profetas, nenhum sacerdote judeu uma vez escreveu. Um rabino nunca escreveu. E se um sacerdote nunca escreveu naquele tempo, com Moisés, um rabino não escreverá hoje. Moisés escreveu 5 livros. 5 rolos. Quantos livros Arão escreveu? Um rabino não pode escrever um livro. Assim, como um pastor, um evangelista, um doutor, um profeta da igreja, um apóstolo, não podem escrever um livro. A palavra de Deus vem ao profeta. E é o profeta que escreve a favor de Deus. É isto. Quando nós vemos os livros dos reis, as crônicas e outros, é a história de Israel. Fora disso, as regras e preceitos de Deus são exclusivamente dados ao profeta. São os profetas que escrevem. É isto. Portanto, o Talmud é o Evangelho segundo Satanás. Eles são pensamentos humanos. É o diabo. É isto. Profeta, você fala de Wall Street. Os judeus certamente são uma bênção para a América. Sim, senhora. Infelizmente, em vez de ser uma bênção espiritual, Israel é uma bênção financial para a América e para o mundo, eu diria. Quem é por conseguinte uma bênção espiritual? A pergunta mantém. Agora, se Israel é uma bênção para a América, eu também diria que Israel é uma maldição para a América. Porque em 11 de setembro de 2001, na realidade, era Israel que era tido como alvo. E eram americanos que morreram, e não judeus. E aquilo acontecerá de novo. E os europeus morrerão de novo, e os americanos morrerão de novo, enquanto os judeus são os que são tidos como alvo. É isto. Mas neste caso, por que a Al-Qaeda não atingiu Israel diretamente? Senhora, Al-Qaeda não pode atingir Israel diretamente. Porque se a Al-Qaeda atingisse Israel em 11 de setembro de 2001, Israel automaticamente destruiria a Mesquita Al-Aqsa em Jerusalém.
Os árabes sabem disso. E Israel só está à espera disso. Se os árabes lançarem uma bomba sobre Israel, o primeiro alvo israelita será a Mesquita Al-Aqsa, que é um lugar santo dos árabes. E os árabes sabem disso. Você vê? Os judeus na Europa, em América, não são uma bênção para a humanidade. Eles devem regressar para Israel. Israel é onde Deus espera por eles. É isto. Profeta, de qualquer modo, o exército israelita sempre precisará da América. Senhora, é você quem diz isso. E essas são as condições atuais, e é porque Israel abandonou Deus. Senão, o exército israelita não precisava do exército egípcio no tempo de Moisés. O exército israelita nunca precisou do exército babilônico. O exército israelita nunca precisou do exército romano. E hoje, o exército de Israel não precisa do exército americano. Quando a Bíblia fala de Jeová das hostes, não é através do exército americano que ele é Jeová das hostes. Ele é Jeová das hostes desde o princípio, antes da América. E não é pela mão de algum exército terrestre ou carnal. É isto. E os judeus nem sabem disso. É isto. Em 1967, durante os 6 dias de guerra, não era o exército americano que derrotou os árabes. Deus fê-lo, e Deus pode fazê-lo de novo. Excepto que os judeus da Europa e América devem retornar para Israel. Os franceses têm medo de dizer isso a eles. Os americanos têm medo de dizer isso a eles. Mas por que vocês têm medo de dizer isso aos judeus? Senhora, é isto. É o que nós estamos a tratar. Se os americanos e os europeus amam os judeus, eles devem dizer a esses judeus para deixarem os bancos e regressarem para Israel. Profeta, qual é a sua opinião sobre Hitler e os nazis? Para mim, Hitler era um servo de Deus. Assim como Nabucodonosor era um servo de Deus. E eu sempre disse que se Israel obedecer Deus, então Israel deve saber que as nações foram dadas para servirem Israel. Mas se Israel não respeita a palavra de Deus, não escuta a palavra de Deus, Israel deve saber que as nações foram dadas para punir e para perseguir Israel pela mão de Deus. E é neste sentido que Nabucodonosor era um servo de Deus. E é no mesmo sentido que Hitler também era um servo de Deus. Profeta, é dito que qualquer um que abençoar Israel será abençoado, e qualquer um que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. O que diz sobre este versículo? Senhora, como um homem, eu amo Israel e eu abençoo Israel. Mas como um profeta, eu tenho que dizer a Israel o que um homem não pode dizer a ela. O que a Europa e a América e a África não podem dizer a ela. Como um profeta, é minha missão. E esta é a missão que eu estou a cumprir. Profeta, estamos no fim desta entrevista. Algumas últimas palavras? O que eu gostaria de dizer aos judeus é que você, o judeu que me assiste com desprezo, talvez você está certo, porque eu sou negro. Eu sou os seus bens de escravidão, e os bens não podem falar com os mercadores. Portanto, você não pode escutar-me. Durma calmamente nos edifícios de vários andares de América e Europa. Mas um dia, as estradas calmas de América, em que você anda, falarão para você, e só depois que você entenderá. Anda com orgulho em América e Europa. Mas um dia, as notas de dólares que você segura na sua mão, as notas de dólares que você ama tanto, falarão para você, e depois, você entenderá. Em 14 de maio de 1948,
Davi Ben-Gurion disse que os judeus retornariam sobre o fundamento ensinado pelos profetas de Israel. Os profetas de Israel não ensinaram dinheiro. Os profetas de Israel não ensinaram dinheiro. O Wall Street não pode substituir o Templo de Jerusalém. E os bancos americanos e os bancos da Europa não podem substituir sinagogas. E os dólares e os euros não podem substituir o Torá. De Moisés para baixo, os profetas de Israel, eles nunca ensinaram dinheiro. É isto. Obrigada, profeta Kaku, por aceitar o nosso convite. Obrigada a caros telespectadores por assistir a este programa. Vamos nos encontrar de novo brevemente para a segunda parte desta entrevista intitulada Israel e as Nações. Estejam bem. Tchau. אקריא לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל, אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומדינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך